Hola a todos, ¿cómo están? Bien, yo me llamo Amanda, soy profesora de español en la clase de hoy y hablaremos sobre el módulo 9, los numerales. Tranquilo? Olá, tudo bem com você? Meu nome é Amanda, sou professora de espanhol do Colégio Força Máxima. A aula de hoje está direcionada para o terceiro ano do ensino médio. Vamos trabalhar com o módulo 9, que vai falar sobre os numerais. Por isso, pegue a sua apostila, abra na página 39, módulo 9, e vamos começar a trabalhar, ok? Papel e caneta aí na mão. Quando eu vou falar para vocês sobre numerais, você pode até pensar, professora, que matéria fácil, muito tranquila. Realmente, é uma matéria bem tranquila. Porém, nós não estamos falando de numerais na língua portuguesa, estamos falando de numerais em uma outra língua. Ou seja, temos especificidades diferentes. E é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Conceito. O que são os numerais? Por que eu preciso falar sobre isso? Muitas vezes eu falo sobre substantivo, você sabe identificar, mas não sabe conceituar. E por isso é importante nós sabermos os conceitos dessa classe gramatical, certo? Os numerais, los numerales, são palavras que expressam uma quantidade de maneira exata, indicam um lugar em la sucesión, expressam multiplicidade, contêm uma parte de todo, indicam um conjunto de seres numericamente definidos. Então, os numerais são palavras que expressam basicamente quantidade, lugar de sucessão, entre outras coisas. São palavras importantíssimas na nossa língua e em qualquer outra língua também. Por quê, professora? Porque nós não podemos viver sem os números. Para dar troco, para contar, para poder fazer uma obra, calcular alguma coisa, eu sempre vou utilizar os numerais, certo? Então, não ache que essa matéria é bobeira, porque ela é muito importante, até porque aonde estivermos, os numerais vão estar presentes. Na página 39, você já tem todos os numerais. Estão aqui, ó, nessa tabelinha, tá bom? Eu trouxe para você ver alguns. E a gente vai trabalhar aos pouquinhos cada um deles, mostrando as particularidades de cada um, certo? Zero, né? Você vai perceber que o ele vai variar para o feminino. E a gente vai ter aqui também essa forma que vamos falar daqui a pouquinho sobre ela. Dos, uma questão importante sobre o número 2. Ele não varia em gênero, como em português. Eu falo dois amigos, duas amigas, certo? Em espanhol, isso não vai acontecer. Vai ser dos amigos, dos amigas. Foi? 3, 4 com C, certo? 5, 6, 7, ó, não é 7, lembra dessa ditongação. 8, 9, ditongado também. 10, ó, ditongação aí de novo no 10. 11, 12, 13, 14 e 15. Percebem que a partir do 11, os numerais vão começar a terminar com C. 12, 13, foi? Tranquilo? E aí, começamos a falar dessas particularidades que são mega importantes. Primeira coisa que você precisa gravar aí no seu coração, que diante do substantivo masculino singular, o número 1, que eu digo uno, vai sofrer apócope, ele vai se transformar em ele vai perder o O, certo? Por isso que eu chamo de apócope, quando a palavra perde uma letrinha ali, certo? Tenho um livro. Livro, um substantivo masculino singular. Então, aqui, ó, certo? Olha com o substantivo feminino. Una goma.
não sofre apócope, porque é feminino e só vai acontecer isso diante do masculino. Hay uno muy bueno. Há um muito bom. Uno aqui, ó, tá na forma completa porque muy não é substantivo. Foi? É quando eu tenho o un diante de uma palavra que começa com A ou H tônica, ou seja, forte. O un vai sofrer apócope. Só que isso é opcional. Preste atenção. Había 21 águila ou havia 21 águila, certo? Eu sei que diante de substantivo masculino, ele vai sofrer apócope obrigatoriamente. Um amigo, certo? Mas diante de palavras que começam femininas, né, que começam com A ou H tônica, eu sei que a apócope vai ser opcional. Beleza? A mesma coisa vai acontecer quando a palavra mil entre o numeral 1 e o substantivo feminino. A concordância de gênero também vai ser opcional. Preste atenção aqui. Foram recolhidas 21.000 toneladas de basura. Um aqui, ó, sofreu apócope, certo? Porque está diante de 1000 e toneladas é um substantivo feminino, certo? Então, eu posso concordar com toneladas, como aqui, ó, 21.000 toneladas, certo? Ou eu posso fazer a apócope desse A. Porém, é preciso que você lembre, só quando tiver 1000 entre uno e um substantivo feminino. Foi? Tranquilo? Não esqueçam de anotar as dúvidas no caderno ou do lado aí da apostila para serem retiradas na próxima aula online. Tranquilo? Agora, outros números aqui, dando continuação aos números. Vocês viram que o número 1 é o que mais dá uns probleminhas, né? Porque eu tenho várias regrinhas para utilizá-lo. 17, percebem? Eu coloquei aqui para que vocês percebessem que do número 1 até o número 29, a gente escreve os números todos juntinhos, tá? E eu queria que você percebesse que a partir do 16 até o 19, eu vou ter essa expressãozinha aqui, ó, para marcar o 10 mais a unidade. Então, vai ser 16, 17, 18, 19. Tranquilo? 16, 17, 18, 19. Certo? Essas duas palavrinhas aqui juntas. O 20 também vai acontecer a mesma coisa. Só que eu vou escrever 20, percebe? O 20 eu falo 20. E ali eu começo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Tudo juntinho, certo? Primeiro essa, depois a unidade a que eu estou me referindo. E a partir desse número? E a partir do 29, como é que fica? A partir do 29 eu vou ter o 30. E eu não vou escrever mais juntinho como aqui, ó. Certo? Que eu tenho 18, 23. Agora, nesses casos aqui, a gente vai separar por uma conjunção, certo? Então, vai começar a ser assim, 31, 32, 33, 55, 76, 83, 87, 90, 92, 93, certo? Sempre com a conjunção e separando os dois,
diferente do número 20, certo? Percebam aqui, ó, que o 9 não sofre mais de tongação, assim como o 7 também e o 6 aqui, ó, passam a ser 60, 70 e 90. E não sofrem mais a ditongação que eles sofriam, como aqui, ó, percebem? Só para você ficar ligadinho nisso aí. Uma coisa muito importante e que cai em muitas provas de vestibular. A conjunção "e", que é uma conjunção aditiva, ela só vai separar dezenas e unidades, certo? Dezenas e unidades, sempre. Então, se tiver centena e unidade, esse "i" não entra, certo? E aí eu trouxe um exemplo para você aqui, ó. 35. Dezena, unidade. 1572. Aqui, ó, separando dezena e unidade, certo? O último exemplo aqui, 2008. Não tem o "i", não tem essa conjunção. Por quê? Porque aqui eu não tenho uma separação de dezena e unidade, certo? Fiquem atentos a isso. A partir do 100, eu tenho 100, ciento, né? A gente vai falar quando eu uso cada um deles. E eu tenho, a partir do 200, essa variação, né, de gênero. Então, eu tenho 200, 200, 300, 300, 400, 400, 600, 600, 600, né? E assim sucessivamente até o 900, 900. Tranquilo? E eu até botei um exemplo ali. Marta tiene 100 anos, né? A idade da Marta, 100 anos. A gente também não fala 100 anos, né? A gente fala 100 anos também. Quando é que eu uso, professora, o 100 e quando é que eu uso o 100? Vamos lá. 100 eu vou usar antes de substantivo. 100 personas, 100 amigos, 100 amigas, certo? Antes de 1000, milhões, trilhões, quatrilhões, então 100 mil, 100 milhões, 100 bilhões, certo? E para designar o número correspondente, quando eu quero falar do número 1000, el niño cuenta de 1 hasta 100. Então, o menino conta de 1 até 100. Quando eu quero falar desse numeral 100, eu vou usar essa palavrinha mesmo. E o 100? Quando é que eu uso o 100? Eu vou usar com numerais que comecem a partir do 100. Então, 101, 102, 103, 104. Não separo com "i", porque eu não estou falando de dezena e unidade, certo? Então, não é 101, é 101, tá? E isso vai até o 190, certo? Porque depois do 90 vem o 200, aí já muda. Em locuções como ciento de e substantivo, ciento de pessoas assistiram ao concerto. Então, centenas de pessoas assistiram o concerto. Então, eu vou utilizar nessa perspectiva aí também. E por último, a expressão por cento, quando eu trabalho com porcentagem, né? 15% da população compra muito. Então, 15% da população compra muito, certo? Foi até aí? Então, você já percebeu a diferença do 100 e do 100 em espanhol. Flexão de gênero, né? Flexão de gênero. O que acontece aqui? Os correspondentes às centenas a partir de 200 vai sofrer essa flexão. Vai para o feminino ou para o masculino de acordo, né, com o substantivo que ele está concordando. Então, Clara juntou ao redor de 500 moedas. Se ela juntou moedas e eu estou utilizando um substantivo feminino, 500. Preciso concordar com moedas. Olha de baixo. Clara juntou ao redor de
500 pesos. Pesos é um substantivo masculino, então por isso eu utilizo 500 aqui, para fazer essa concordância, certo? Centenas mais mil, mais substantivo feminino, eu também preciso concordar com o substantivo. Então, olha aqui, la población de apenas 200.000 pessoas. Eu tenho 200 no meio, 1000, e eu tenho um substantivo feminino aí, que é o quê? Personas. Então, não posso utilizar aqui 200.000 pessoas, eu tenho que fazer essa concordância. Então, vai ser 200.000 pessoas. Foi? Tranquilo até aí? Agora a gente vai para a segunda parte, os numerais ordinais, né? Los numerales ordinales. Você com certeza conhece ele na língua portuguesa, agora vamos conhecer cada um deles na língua espanhola. Trouxe aqui para você o quadro em que você pode parar, dar um pause, olhar bem cada um desses números, criar uma familiaridade com ele, se aproximar aí, porque são palavrinhas essenciais dentro de uma língua. E aqui, ó, os números ordinais, normalmente eles dizem a posição, né, a sucessão, certo? De uma pessoa em relação a um prêmio, por exemplo, primeiro lugar, né? Então, vamos lá. Eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, noveno, décimo, décimo primeiro, décimo, ou como está na apostila de vocês, aqui ó, na página 40, está escrito onceavo. Então, eu posso dizer 11º, 1º ou onceavo. 12 aqui, 12º, duodécimo, ou como está na apostila de vocês, doceavo. 13º, 14º, 15º, 16º. E aí, ó, vai embora. Você percebe que ele varia em gênero, né? Pelo A aqui entre parênteses. Agora vamos às particularidades desses números. Los numerales cardinales variam em gênero e número. Foi o que a gente acabou de falar. Então, fuimos las primeiras personas, fomos as primeiras pessoas. Juan foi el primero en llegar, então ele foi o primeiro a chegar, né? Aqui, ó, você percebe que eu tenho plural, eu tenho singular, eu tenho um gênero também diferente, né? Feminino e masculino, aí dentro desses numerais ordinários. Outro ponto importante é que o número primeiro e terceiro sofrem apócope diante de substantivo masculino singular. Ele foi meu primeiro professor. Ele foi meu primeiro professor. Professor é um substantivo masculino e está no singular. Por isso, eu uso primeiro. Vou sempre utilizar assim, primeiro professor, primeiro campeonato, sempre que eu estiver diante de um substantivo masculino singular. Além disso, eu tenho o terceiro também, el 23º colocado. Colocado aqui, ó, substantivo masculino. E aí, ó, terceiro sofre uma apócope, ok? Porque está diante de um substantivo masculino singular. Para terminar aqui, eu vou trazer uma particularidade para vocês. Em espanhol, milhão, bilhão e trilhão não é falado da mesma forma que no português. Não sou professora de matemática, mas vou tentar demonstrar aqui para vocês. Isso aqui, ó, na Espanha é milhão, para a gente é milhão. Tranquilo? Mas o nosso bilhão para a Espanha vai ser 1.000 milhões. Eu não vou chamar de bilhão, vou chamar de 1.000 milhões. E o nosso trilhão, para eles, vai ser bilhão. O nosso trilhão vai ser bilhão ou 1 milhão de bilhões. Foi até aí? Tranquilo? Agora vamos fazer os exercícios. Trouxe dois
de vestibular para você perceber que esse tema cai sim na sua prova. La escritura correta de los números 566, 49, 2008 es, olha aí, como seria a resposta, qual seria a resposta correta aqui? Dá um pause no vídeo, responde, analisa as questões e volta para saber a resposta. A resposta dessa questão é a letra E. Por quê? Olha só, 66 temos dezena e unidade, 49 dezena e unidade e 2008 não entra nessa regra porque não temos uma dezena e unidade. Aqui, ó, o problema da letra A vai ser, ó, 560, centena e dezena. Não posso ter essa conjunção I, assim como aqui também não. A letra B, o primeiro erro aqui, ó, é que deveria ter um I entre esses dois, já que eu estou falando de dezena e unidade. A letra C tem um erro também, olha aqui, o mesmo erro de lá de cima. E a letra D, você consegue achar o erro aqui no final, 1008, certo? Não tenho que usar o Y, né? O nosso I, a nossa conjunção aditiva I, para separar 1000 e a unidade. Então, a resposta certa aqui é a letra E. Por fim, para a gente terminar, selecione as alternativas em que o numeral está escrito corretamente. Então, olha só, você tem que achar as opções em que o numeral esteja escrito corretamente. Tem mais de uma, é claro. Essa é aquelas questões que você faz um somatório. 23 está errada. Por quê, galera? E aqui, ó, não pode aparecer. Por quê? 23 a gente escreve junto, lembra disso? Do 0 até o 29, todos os números são escritos juntinho. Depois do 30 é que a gente começa a separar com a conjunção I. 2557. Certinho o Y aqui, ó, separando dezena de unidade. Certinho. 23. Certinho, ó, 20 e o 3 tá correto. 2190 está errado porque não posso, aqui não é uma questão de dezena e unidade, certo? Aqui a gente está falando de centena e unidade, então eu não poderia ter essa conjunção Y aí separando os dois, tá bom? Essa conjunção que a gente chama de I, né? 130, certinho, a partir do 100 eu digo 100 e o número que acompanha, 130. Então, se você marcou essas três opções, está certinho. Galera, muito obrigada pela aula de hoje. Quero agradecer a todos, viu? Muchas gracias. Hasta luego.